Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje a gente está continuando a nossa série sobre cidadania italiana. Eu estou aqui junto com a Jéssica Donelli, da Prática Cidadania, e a gente está destrinchando o processo, está procurando entender mais como funciona o processo de cidadania. No episódio número 1, a gente conversou sobre a documentação, né? Como conseguir a sua documentação, como achar o italiano e conseguir a sua documentação. E agora, Jéssica, qual é o tópico do episódio de hoje? Agora a gente vai falar sobre processo, né? E tempo, né? Sim. Também. Então, dá boa noite, boa tarde, como é que é? Bom dia, boa tarde, boa noite. É o bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal. Sim. Quem assistiu o episódio anterior, comenta aqui se você seguiu as dicas lá de pesquisa, se você conseguiu alguma coisa, né? Vai ser muito interessante pra gente saber se a gente conseguiu ajudar aí com as informações. Isso E aí. hoje a gente vai falar sobre a continuação do que a gente parou lá no último episódio, que é a questão de tempo, né? E o tempo, consequentemente, nos leva a falar de tipos de processo, né? É uma das principais preocupações, né? A gente sabe que todo processo burocrático leva um tempo e principalmente um processo de cidadania. Afinal, o país está te dando todos os direitos de um cidadão, né? Uma coisa realmente burocrática que vai levar um tempo, né? É que a gente, quando ouve falar, né, principalmente quem está fora do Brasil, aqui na Irlanda, consegue essas informações da cidadania italiana de uma forma muito leviana, né? Eu tenho um ascendente italiano, eu fiquei 3 meses lá na Itália e pronto, já acabou. Então, você não sabe nada do processo. E aí, quando você recebe essa informação, tudo o que leva tempo, que é de fato o processo, você não consegue passar de uma forma tranquila. Porque na sua cabeça ficou aquele prazo que a pessoa colocou na tua cabeça e você não... tudo é demais para você depois daquilo. Então, assim, a gente tem que entender que a gente está passando por um processo de reconhecimento de uma cidadania a qual a gente já nasceu com o direito, né? Já nasceu sendo cidadão italiano, mas é um processo burocrático, é uma nova nacionalidade, é uma nova cidadania, você vai ter uma dupla cidadania. Imagina, você nasceu no Brasil, tudo o que você teve que fazer burocraticamente falando, né, no Brasil, questão de certidão, documento, RG, CPF, não sei o quê, tudo no Brasil é muito demorado, aí vai no poupa-tempo, aí vai não sei na onde, aí vai no cartório. E na Itália, você acha que você vai simplesmente pegar um passaporte, tá tudo certo, né? Tem as suas etapas, o seu processo que deve ser respeitado e, consequentemente, leva tempo. Tempo é relativo também. Sim. Tenho muito cliente que começou, né, processo 2021, começou, na verdade, reunir a documentação. Esse ano de 2024, começo do ano, já está com a sentença positiva, tudo certo. Para a pessoa, isso foi muito rápido. Porque ela está no Brasil, está vivendo a vida dela, às vezes até esquece que está no processo. E em compensação, teve gente que aqui terminou um processo que, inclusive, fez administrativo na Itália, levou 4 ou 5 meses, sofreu horrores porque falou que foi muito demorado. Gente, mas também vamos combinar, né, Jéssica? 4, 5 meses você sem trabalhar, olhando para cima, numa cidadezinha de menos de 1.000 habitantes. Eu não ia aguentar. Falando para você. Então, mas é porque você recebeu a informação de que, assim, é rápido. É papum, entendeu? Então, você não consegue aceitar esse processo lento, né? É isso aí. Então, beleza. Vamos primeiro, né, destrinchar aí os tipos de reconhecimento de cidadania, né? Porque não é só um tipo, né? São vários tipos. Luiz, primeiro explica qual é o padrão, qual deveria ser o correto, né? Qual é o reconhecimento correto. Tá. Vamos voltar lá atrás, lá no episódio anterior, que a gente estava falando de que todo pai deveria
transcrever o filho, né? Todo Sim. pai italiano. Então, se o italiano que imigrou para o Brasil tivesse feito o registro, avisado o consulado que aquele filho dele no Brasil nasceu no Brasil, filho de italiano, esse filho, né, teria um registro, uma certidão de nascimento lavrada no cartório, que se chama comune, lá na Itália. E aí, se esse filho tivesse registrado o outro filho, que talvez seja o nosso avô, né? E o avô registrado o pai, e o pai tivesse seguido a mesma cultura de sempre estar no consulado avisando antes da minoridade, antes da maioridade daquela pessoa, do nascimento daquele filho de italiano, a gente não precisaria estar passando por esse processo de reconhecimento, porque nossos pais, nosso genitor, né, já teria nos transcrito ali, era só pedir certidão de nascimento lá no comune italiano e agendar um horário no consulado para fazer o passaporte. Ia ser automático. Ia ser automático, porque cidadania italiana é diferente do passaporte italiano. Isso que a gente conhece hoje, que muita gente fala, né, é o passaporte italiano. É o documento, né? Na verdade, o passaporte é só um documento de identificação, assim como no Brasil. Passaporte brasileiro, passaporte italiano. Antes de você ter o passaporte brasileiro, você já é cidadão brasileiro. Exato. Nem todo cidadão brasileiro precisa ter um passaporte brasileiro. É só um documento de viagem, né? O que importa para você é a sua cidadania. É você estar inscrito como italiano no livro de registros do comune. Yeah. Assim como para você ser reconhecido brasileiro, você tem que ter uma certidão de nascimento brasileira. Então, é isso. A cidadania italiana é a certidão de nascimento da pessoa. Italiana, né? Não traduzida para o italiano, no caso. Sim. Italiana, lavrada no comune. Então, tudo bem. Passaram-se, né, 150 anos e ninguém fez nada disso porque os italianos não tinham conhecimento, não falavam a língua e não sabiam que tinham que registrar o filho no consulado também. Então, esse filho nascia brasileiro, mas também com esse direito de sangue da cidadania italiana. A lei italiana, né, diz, através do decreto de presidência dos ministros, diz que todo cidadão italiano, né, descendente de italiano, para ter a sua cidadania italiana reconhecida, precisa fazer um agendamento nesse consulado, no consulado de onde reside, né? Por exemplo, moro em São Paulo, eu tenho que agendar no consulado de São Paulo. Isso, se você mora em São Paulo, entra no site do consulado de São Paulo e você faz um agendamento, né? E aí, no dia agendado, você deveria levar a sua documentação, que você já reuniu, que você já aprendeu no episódio anterior, reuniu, analisou, retificou tudo, tá tudo pronto, perfeita a documentação, você leva no consulado. Por decreto, eles têm até 730 dias para finalizar um processo. 2 anos. Isso acontece em todos os consulados italianos pelo mundo. Se você, Felipe, mora hoje na Irlanda e você é residente na Irlanda, o que te define um residente? Um visto permanente, não precisa ser permanente, né? Mas um visto acima de 2 anos, que seria de residência. Stamp 4, né, um visto de reagrupamento familiar, um visto de trabalho com validade acima de 2 anos, né? Tem alguns outros tipos de visto que tem também, né, validade acima de 2 anos. Você pode entrar com um pedido no consulado de Dublin, consulado italiano de Dublin. Se você mora nos Estados Unidos, no consulado lá de Nova York, Miami, não sei, são vários consulados. Canadá, Toronto. Então, onde você é residente. Sim. Diferente, né, do visto de estudante, que não é residente, não dá direito à residência, é visto temporário. Então, visto de residente. Fui no Brasil, moro no Brasil, né? Ou então, estou aqui com visto de estudante, sou residente no Brasil. Tentei agendar, consulado não agenda. Por quê? São muitos os descendentes, né, de italianos. Os consulados no Brasil inteiro não têm staff suficiente, funcionário suficiente para atender aquela demanda toda de descendentes de italianos para fazer esse processo de cidadania. Então, forma-se uma fila. Essa fila, hoje, em São Paulo, está entre 10 e 15 anos, né? Eu acho que hoje eles estão chamando quem entrou com pedido em 2012, 2013. 2012? Tá dando 11 anos.
Então, se eu quiser tirar minha cidadania para morar na Europa em 2050, eu posso fazer esse entra processo no consulado, aí. no consulado. Mas essa é a forma original, Sim. né? O consulado tem que te atender. Ele não te atende, o que você faz? Recorre à justiça. É aí que se fala do processo judicial contra as filas ilegais do consulado. Porque se a gente tem um decreto de presidência dos ministros italianos dizendo que todo consulado tem que terminar um processo administrativo de cidadania italiana dentro de 730 dias, se o consulado tem uma fila de 11 anos, de 15 anos, eles estão... É ilegal. Infringindo o próprio decreto, né? Então, a gente recorre à justiça. Assim como se fosse qualquer outra coisa no Brasil. Não se resolve? Não está cumprindo a lei? Entra com um processo na vara da comarca ali da cidade onde a pessoa reside. Entendi. No caso da Itália, se a gente está processando o consulado, a gente não pode processar o consulado no Brasil. Porque... o consulado italiano é um pedaço da Itália dentro do Brasil. Então, você tem que processar o Estado italiano, né? Dentro da corte italiana. E para isso existem os advogados, né? A maioria que falam português. Alguns ítalo-brasileiros também, inclusive o doutor André, que trabalha com a gente, é ítalo-brasileiro. E você assina, a sua família assina uma procuração para esse advogado, você já está com a documentação toda pronta, e ele te representa no tribunal. Então, ele vai montar um recurso da seguinte forma. Olha, juiz, Felipe Cardoso, mais a família dele toda, né? Se você quiser entrar com o processo, toda a família dá para fazer nesse mesmo procedimento, diferente de um processo administrativo no consulado, que cada um tem que fazer o seu próprio agendamento. No judicial, todos podem entrar juntos. Vocês vão mostrar essas tentativas, né? Tentei dia tal, não abriu o calendário, tentei o dia tal, não abriu o calendário, tentei várias vezes, não abriu. Você junta esses prints, né? Esses print screens ali, essa captura de tela, mais a documentação perfeita, correta, retificada, certinha, a procuração do advogado, e o advogado vai dizer, olha, juiz, essa família aqui, o Felipe Cardoso e mais a família, tudo, residem no Brasil. Eles devem ser atendidos pelo consulado, porém, olha aqui no site do consulado está dizendo que eles estão atendendo quem entrou na fila em 2013. Né? Isso significa que para o Felipe e a sua família conseguirem fazer um processo, eles vão ter que esperar numa fila de 10, 11 anos, o que infringe o decreto número tal de presidência dos ministros que diz que o consulado tem que terminar em 2 anos. Sim. Né? Tá aqui a documentação que comprova toda a cidadania dele e tal, iuris sanguinis, termina. O juiz, vendo aquele recurso, um recurso bem montado, a documentação perfeita, ele vai conceder a sentença, né? Você vai ter uma sentença positiva, reconheço, né, que declaro que o Felipe e a família são cidadãos italianos. Esse processo ele é feito contra, né, o Ministério do Interno, que é quem cuida dos consulados, e o consulado italiano, ele vai se defender, porém, ele vai reconhecer, né, que é o que tem acontecido, ele vai reconhecer que ele não dá conta da demanda. Já criou uma jurisprudência. Uma jurisprudência, que é um conjunto, um conjunto de decisões, da mesma decisão já tomada para o mesmo tipo de processo, né? Então já são milhares de processos aí, e os juízes na Itália trabalham com base na jurisprudência. Então já tem uma série de decisões tomadas, a mesma decisão para aquele mesmo tipo de processo, eles vão olhar qual que é a jurisprudência. Entendi. Então, por isso que a parte mais importante não é nem esse processo, é a análise, né? Porque pode chegar na mão do juiz, o juiz falar, olha, eu até entendo que você tem direito, mas essa documentação aqui eu não estou conseguindo me comprovar, né, a sua descendência. Então, tem que fazer uma boa análise ali. Como a gente falou no episódio anterior, né? Tudo bonitinho. Exato. O documento, recomendo aí, quem não assistiu, quem caiu de paraquedas aqui, volta um episódio aí, assiste o episódio anterior, que a gente fala da documentação em si. E do direito, né? Do direito, que não pode ter nenhuma interrupção ali, né? Exato. Isso. E aí a pessoa recebe uma sentença, né? E essa sentença ordena que os órgãos na Itália façam, que o Ministério do Interno faça as devidas comunicações dentro dos órgãos, né? Para fazer os pedidos. E aí o advogado, né?
vai pedir a transcrição. É aí que o advogado vai pedir aquilo que o pai deveria ter feito lá no começo, que é fazer o registro daquela pessoa no livro italiano, né? Sim. Então, essa pessoa vai ter uma certidão de nascimento, casamento italiana, e aí sim ela é declarada italiana, mesmo estando lá no Brasil, mesmo sem ter saído de casa. Então, essa é a forma original, né? Não vamos falar o que é correto, o que não é, vamos falar o que é original, né? De se fazer um processo. E aí, lá, uma vez italiano, né? Tem que registrar, fazer o registro de residência lá, que é você mandar um comprovante de endereço para o consulado, basicamente, e aí você pode agendar seu passaporte. Tudo isso que eu tô dizendo parece que assim, não, é papum, é rapidinho. Transcrição pode levar meses, o agendamento no consulado para o seu passaporte pode levar meses. Tudo isso você já sendo italiano. Então não é uma coisa assim, saiu uma cidadania, tá aqui meu passaporte. Entendeu? Esse é o processo, essa forma original. Então a gente já falou processo consulado, né? Sim. E aí a gente entrou de paraquedas ali também, meio que migrou para o processo judicial contra filas. Mas eu queria voltar só mais um pouquinho no processo via consulados. Sim. Porque como a gente está dizendo que tem a questão da residência, eu queria que ficasse muito claro aqui para todo mundo que o reconhecimento da cidadania italiana, além da comprovação da documentação, ele só pode ser feito com base na sua residência. Então, dependendo da sua residência, é que você vai conseguir saber qual que é o teu tipo de processo. Se você... E a pessoa que já mora na Itália, vamos supor que, sei lá, ela estuda na Itália, né? Ela estuda italiano lá e aí ela nem sabia dessa história da cidadania. E aí ela quer fazer o processo. Ela vai fazer um processo judicial? Não faz sentido. Vai fazer um processo no consulado? Não, porque ela já está na Itália. Sim. Então, aonde que está fixada a residência dela? Quando ela começou a fazer o curso dela, ela teve que ir no Comune, né, que seria um cartório, mistura de cartório e prefeitura, registrar a residência dela. Olha, eu estudo aqui na Itália, minha residência é nesse endereço aqui. Ela tem o direito de ir no Comune, por ser descendente de italiano, comprovar a documentação e fazer o processo de cidadania naquele comune, que pode levar até 180 dias. Sim. Então, tudo depende da residência da pessoa. E aí, voltando ali na questão do consulado, é isso. Se você mora na Austrália, no Canadá, na Índia, seja lá onde você mora, se você tem um visto de residente com mais de 2 anos de vencimento, né, que é o tempo que o consulado tem que trabalhar, você pode usar os serviços daquele consulado italiano, porque você já nasceu italiano. Mas, pela sua experiência aí, contando, a maioria desses consulados já estão abarrotados de processo. Do Brasil, sim. Do Brasil, mas tem outros lugares que estão mais tranquilos ainda. Aqui na Irlanda não tem fila, não tem demanda. A grande parte dos consulados na Europa não tem demanda. Eu sei que tem alguns consulados que eles não querem fazer o processo. Então, o que eu peço? Eu tenho clientes que estão na Noruega. É Noruega ou Holanda? Noruega. Mora na Noruega com visto de trabalho e aí precisa entrar com um processo. Não quer mudar para a Itália, não tem interesse de ficar na Itália. Tem o trabalho lá, tem um visto de trabalho, vai fazer o que na Itália, né? Quer fazer a cidadania italiana da onde ele está. E aí, ele tem um visto de trabalho, beleza. Vamos pedir um agendamento no consulado da Noruega, então. O consulado da Noruega responde, só estamos aceitando pedidos de cidadania em 2027. Como assim? O que eu faço? Eu pego esse e-mail, entro com processo judicial. Contra a indisponibilidade do consulado da Noruega, que é onde ele tem o direito de fazer a cidadania dele, porque ele é residente lá. Além disso, eu comprovo para o juiz que ele mora na Noruega, é residente na Noruega, é brasileiro e faz tentativas no consulado do Brasil, onde ele era residente antes e nem o consulado do Brasil atende ele. E aí o juiz vai falar, porra, aí ninguém atende, aí... Aí ele realmente precisa fazer aqui, né, essa via judicial. Exato. Eu preciso interceder aqui nesse caso. Então,
Portugal também, às vezes... Portugal já tá meio lotado, viu? Portugal é difícil, consulado italiano lá. Até Primeiro, porque muito brasileiro mora lá. Primeiro porque eu acho que eles têm uma fila já grande e segundo porque eles são bem ruinzinhos de serviço. Então demora muito, muito, até para fazer passaporte depois demora. E aí a gente entra com processo judicial contra essas filas. Aí você me fala assim, tá bom, mas... E aquela coisa da Itália, né? Sim, Desde que eu comecei a ouvir essa questão de cidadania italiana, que foi aqui na Irlanda que eu comecei a saber um pouco mais sobre isso, era assim, né? Vou para a Itália tirar minha cidadania. Aí a pessoa ia para lá, ficava lá 3, 4, 5 meses, não sei quanto tempo, e voltava lá com a cidadania. E depois que eu vim descobrir, né, do processo judicial. Mas por que ficou mal vista essa questão administrativa? Por que mudou? Porque hoje a via judicial eu acho que é mais indicada. Por quê? Porque, assim, tudo que é mais rápido, mais fácil, né? Acaba tendo uma atenção ali muito grande e aí o brasileiro começou a fazer muita brasileirice ali, né? Sim. Começou a manchar o nome. Na verdade, você concorda que faz sentido isso tudo que eu falei pra você? Que consulado, onde você é residente, faz sentido, Sim. certo? Aí vamos pensar na residência. O princípio vai ser sempre a residência. Tá bom, se eu sou residente aqui, eu posso usar o serviço do consulado, demora tanto. Aqui, judicial, também demora, né? Querendo ou não. Qual que é a outra alternativa? Se eu sou residente, aí eu vi lá na internet, né, que o pessoal vai para a Itália, tudo. Então, se eu mudar minha residência para a Itália, se eu fixar minha residência na Itália, eles podem fazer um processo. Para mim, eles têm até 180 dias. Então, é o processo mais rápido. Beleza, vou para a Itália. Não é ilegal, é super legal. Eu fiz durante muitos anos, eu ainda faço esse tipo de processo. Hoje eu tô optando fazer só para quem, assim, tem muita necessidade, não tem outra saída de fazer esse processo. Então, graças a esses anos de trabalho, né, consegui fazer alguns investimentos, comprar alguns imóveis na Itália para ajudar essas pessoas que ou querem morar na Itália, começar a vida na Itália, ou que não faz nenhum sentido outro tipo de processo, né? Tem que ser o administrativo, a pessoa não tem para onde correr. Então, como é que é isso? Residência. Onde está fixada a minha residência? Está no Brasil, mas eu não quero esperar nem o processo judicial e eu não vou esperar 15 anos na fila de um consulado. Ou eu estou aqui na Irlanda, meu visto está para vencer. Eu tenho, sei lá, 1 ano de visto ainda tem que reunir documentação, não vai dar tempo. Vai fazer sentido o processo administrativo. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ir para a Itália e, como o Brasil tem acordo bilateral ali com o Brasil, ela pode entrar com visto de turista. Sim, o Brasil, né? E a Itália, né? O Brasil e a Itália. Pode entrar com visto de turista, visto ele na hora, né? Mais ou menos que nem aqui. E tendo um visto de entrada, né? E ela pode fazer registrar a residência dela se ela comprovar o motivo que ela está fazendo essa residência no Comune. Diferente do Brasil, uma comprovação de residência, na Itália, ela tem que ser confirmada através de um policial ali municipal. Né? No Brasil, não. Comprovação de endereço é você pegar uma conta e mandar para alguém, aquilo já é uma comprovação de endereço. Na Itália, não. Você precisa ter contrato de aluguel, você precisa ter ou o proprietário que assina ali no comune que você mora ali com ele, né? Que ele te alugou aquele imóvel, precisa registrar da entrada, e para registrar da entrada nessa residência precisa ter um CPF italiano, que seria o PPS, mais ou menos, para quem mora aqui, né, na Irlanda, similar. E isso se faz mesmo sendo estrangeiro, é muito fácil, vai na agência dell'entrata e dá para fazer através do agendamento. Uma série de requisitos ali que você tem que ter para residência, mas é questão de documento mesmo. E você apresenta lá teu passaporte, teu carimbo de entrada na Itália, teu contrato de aluguel com o proprietário, né? E aí você registra a sua residência e eles vão perguntar qual que é o motivo da residência. Reconhecimento da cidadania italiana.
Tá, aí vai ter comune que vai pedir seus documentos ali na hora e vai falar, tá, então deixa eu ver seus documentos primeiro e se tiver tudo certo, aí eu vou registrar sua residência. Porque a residência ela é feita em um setor do comune. A cidadania italiana ela só pode ser feita depois que a residência for confirmada e ela é feita em um outro departamento do comune. Só que tem comune que, por um motivo ser cidadania, ele quer que você primeiro comprove, né? E aí, não que seu processo vai começar, tá? Ele só vai olhar. Aí ele vai registrar sua residência. Dentro de 45 dias, você tem que esperar um policial municipal passar na sua casa, bater lá na porta, olhar seu passaporte, fazer um cara crachá com você para ver se realmente você mora ali. Para ele falar lá pro oficial da Anagrafe que você mora ali. Você fica esperando, né? Só que isso não é só para estrangeiro, isso é para todo italiano. Inclusive se eu for mudar para Itália hoje, eu vou ter que passar por esse processo de registrar residência e esperar o vigile. Ele vai ter que passar e confirmar. Aí o vigile é o policial. É o policial municipal. E aí ele vai dizer que o Felipe mora ali e aí vai confirmar a residência. Beleza, em até 45 dias. O comune, então, vai te dar um agendamento, você vai ter que pedir para ir no Stato Civile, né, que é o outro departamento que cuida dos registros de nascimento, casamento, morte, que seria a parte do cartório, né? E aí eles vão ver a sua documentação e ver se você realmente tem direito, né, a esse reconhecimento. E você mostra toda a sua documentação e eles vão levar o tempo que eles quiserem, ali até 180 dias. Se não tivesse tanto esses olhos em cima da cidadania italiana, isso tudo, uma vez que o oficial recebe a documentação para analisar que a residência está confirmada, então ele tem requisito para começar o processo. O que custa para analisar um documento? 2 horas. 2 horas você faz uma análise. E um dia ele poderia concluir um processo de cidadania se ele quisesse. Ele só teria que pedir ele tem que pedir, né, uma carta de não renúncia ao consulado de onde moraram essas pessoas, né, e o italiano no Brasil, o consulado respondendo, geralmente tem consulado que responde no mesmo dia, tem consulado que responde em 30 dias. Não, ninguém com esse nome renunciou à cidadania italiana. Tá feito, acabou a cidadania. A pessoa é reconhecida cidadã italiana, ela o comune faz a certidão de nascimento dela e ela, enfim, pode então agendar os seus documentos, identidade, passaporte, tudo. Então, isso seria se fosse tudo 1000 maravilhas. Então, assim, normal, né? Não vou nem falar 1000 maravilhas, que isso seria um processo normal. Se não tivesse tanta fraude, tanta coisa em cima da cidadania italiana, esse peso, poderia finalizar um processo com 2 dias, sabe? Acontece que o comune tem até 180 dias, então durante 179 dias ele fica com o seu processo ali parado porque ele não quer terminar logo. Hoje em dia, os comunes não querem terminar logo um processo, porque sabe que quando termina um, começa outro. Quando termina um, começa outro. Porque antes um comune que nunca tinha feito antes, pega um processo. Beleza, isso aqui eu consigo fazer rapidão. Terminou. Na hora que ele termina um, chega outro. Chega mais 2, chega mais 10, chega mais 15. Pô, eles não recebem nada mais por isso. Sobrecarrega o comune e ainda as pessoas pegam a cidadania e vão embora. Agenda identidade e vai embora. E aí eles ficam com aquele trabalho de registra a residência, tira a residência. Registra a residência, tira a residência. No mesmo imóvel, às vezes passava, 50 pessoas num ano, porque as assessorias começaram a ver isso como um negócio, né? Uma vantagem, né? Cobrava lá não sei quantos mil das pessoas, colocava tudo no mesmo quarto, fazia que nem fazem hoje com as acomodações aqui na Irlanda. Uma casa de 2 quartos com 20 pessoas. Tipo isso, né? Tem um limite de metros quadrados por residente no imóvel, né? São 14 metros quadrados para uma pessoa. Entendi. Então, se você tem um imóvel lá com 60 metros quadrados, só pode pôr no máximo 4, 5 pessoas ali, entendeu? Mas esses imóveis, essas mansardas que eles chamam, né, de 270 metros quadrados, eles alugavam, as assessorias alugam esses imóveis gigantescos com 3, 4 quartos, coloca 3, 4 pessoas em cada quarto, tem residência ali para não sei para quantas pessoas, cobra não sei quantos mil de cada um, fica tudo rico, milionário. E aí o comune vai fazendo. E aí quando o comune fala, pelo amor de Deus, não aguento mais,
Tem assessoria que começa a pagar propina. Não, ó, te dou aqui. O Estado não te paga, mas eu te pago aqui mais 500 euros por pessoa, você fazer rapidinho pra mim. Isso é ilegal, isso é propina. Pro policial, você demora quanto tempo pra passar lá? Não sei o quê. 2 semanas. Passa lá em 2 dias, ó, te dou 200 conto. Entendeu? E aí começou essa sujeira em cima da cidadania e as pessoas fazerem isso incessantemente, assim. E sobrecarregar os oficiais de comune. Só que os oficiais de comune, eles se comunicam porque anualmente tem cursos que eles têm que participar e um oficial lá do norte conversa com outro oficial do sul, que conversa com outro vizinho, e eles mandam um e-mail um pro outro, ó, não faz processo de cidadania assim, assim, assado, não, é isso que tá acontecendo aqui, tá. E aí ficou tudo mal falado, né? As assessorias, as pessoas que vão para lá fazer processo administrativo são vistas como, só veio usar a gente. Todo mundo é descendente de italiano. Vem aqui, pega o passaporte, vai embora. Não sabe falar uma palavra de italiano, não tem interesse em conhecer a cidade, só fica enchendo o saco do processo que tá demorando, né? Porque às vezes a pessoa, que nem eu te falei, 3, 4 meses no processo, a pessoa tá surtando, porque ela tá em casa sem fazer nada. É, isso que eu fico pensando também. E por que ela tá em casa sem fazer nada? Porque ela não foi pra lá pra morar na Itália, ela foi pra pegar o passaporte e ir embora. Então, ela tá ali parada aquele tempo. Só que a gente tem que olhar o outro lado da história, né? Que é o oficial e o Estado que tá fazendo aquilo. Imagina isso no Brasil. Vem um monte de boliviano, chileno, vai no Brasil, faz residência no Brasil, faz cidadania, vai para os Estados Unidos. O que o Brasil vai começar a fazer? Vamos parar, vamos bloquear isso aqui, porque estão usando a gente. Entendeu? Principalmente cidades pequenas, que aí aparece um monte de residente fantasma, né, basicamente. Aí começou a acontecer pior ainda, porque enquanto as pessoas estão na Itália, durante todo o processo, elas não estão fazendo nada de ilegal. Sim. O problema é que os assessores começaram a vender cidadania em 15 dias. Você vai para a Itália, fica 15 dias... Não precisa vir mais, o oficial do comune vai finalizar o seu processo e você faz o seu passaporte no seu consulado. Pô, aí é um sonho, né? Aí é rapidão, aí é um sonho, todo mundo quer isso. Só que aí depois quem é que tá denunciado lá na corte? O que acontece se depois a pessoa fazer isso dessa forma, pagando propina, né? Mesmo que a pessoa não saiba, né? Às vezes... A maioria não sabe. Vamos supor, eu contrato uma assessoria lá que faz todo esse processo desse jeito aí que você tá falando, pagando propina, fazendo não sei o quê, fazendo as artes dele lá. Você nem perguntou como é que você faz. Eu não perguntei, não quero saber, só paguei. O que é que acontece se tiver uma investigação ou algo do tipo? Cidadania cancelada. Canceladíssima. Cancelada na hora. Tem um caso de... Nossa, várias pessoas, mas eu vou falar só de duas. Acho que eu contei num episódio anterior e tem uma moça que apareceu esses dias, que eu falei, eu não, queria, mas eu não posso ajudar. Que ela foi passar... Ela estava de férias, já faz uns 5, 6 anos que ela tem a cidadania italiana. Ela estava de férias, ela foi passar pela Itália, foi passar o passaporte, não passava o passaporte na maquininha. Foi passar pelo oficial, o oficial pegou uma lista. Peraí. O oficial pegou uma lista que estava tudo riscado de marca-texto, o nome dela e o passaporte dela estava lá como investigados. E aí ela teve que ir para a salinha e aí eles falaram para ela que ela não podia mais viajar porque ela estava com passaporte, ela estava com uma denúncia no Ministério do Interno. É a pior notícia do mundo essa aí. Passaporte cancelado, ela não pode fazer nada. Aí procurou a gente, olha, aconteceu isso. Aí ela recebeu uma carta, né, chamando ela para comparecer no tribunal. E ela não tinha advogado para comparecer. E chamou a gente e eu falei... não posso nem envolver os meus advogados nisso, porque... a gente faz outra coisa, entendeu? Isso aí é criminal, é advogado criminal. O nosso é parte civil, de família, entendeu? Tem que procurar um advogado italiano criminal. E outra coisa, o que pode acontecer com ela? Depende do que o juiz vai decidir. Porém, se for pela lógica, ela não perde o direito à cidadania italiana, porque ela já nasceu italiana, é iuris sanguinis. O que pode acontecer, o que vai acontecer, na verdade, cidadania cancelada,
a forma que ela fez aquele processo foi constatada irregular por conta da residência, foi uma residência fictícia. Eu perguntei para ela, como é que você fez esse processo? Lá eu só fiquei 1 semana na Itália. Aí eu falei, por isso. Ela, mas como é que 6 anos depois eles conseguiram descobrir isso? Eu falei, eles descobrem tudo que eles querem. Baixou a investigação, eles conseguem saber quem morou no imóvel, eles têm registro de tudo. É por isso que você como se fosse um pente fino, né? É, uma malha fina. É. E aí fez a investigação. Então, a forma que ela fez o processo foi irregular. Então, aquele procedimento foi cancelado. Não impede o direito dela. Ela tem que fazer de uma forma correta. Só que aí vai depender do juiz. Se o juiz falar, não, eu te condeno a 10 anos sem fazer um pedido de cidadania italiana. Ainda tem isso, é? Se ele quiser falar, não, você só vai poder pedir sua cidadania de novo daqui 50 anos. Não, aí é sacanagem. É sacanagem. Aí o advogado dela vai ter que resolver o problema. Mas esse é o problema da pessoa só querer pagar e não se envolver muito, né, na situação. Porque tudo é feito no nome dela. Não é a assessoria que vai pro tribunal, que vai ser... Não é isso. E mesmo que ela pegue essa carta e vá lá na polícia federal na Itália, fala assim, olha, mas eu fiz tudo isso aqui por conta dessa assessoria, foi esse cara que fez tudo pra mim. O carabinieri vai falar, que regulamento tem para essa assessoria estar funcionando aqui? E outra coisa, quem assinou esses documentos, a sua residência? Foi você, não foi? Foi. Quem assinou a identidade? Foi você, não foi? Foi. É você. É a sua cidadania, é o seu requerimento. Não tem jeito. Então, é isso que vem acontecendo e essa carga negativa desse processo administrativo de tanta gente ter tirado vantagem em cima disso e aí se tornou perigoso. Porque até quem faz certo, às vezes, pode se ferrar, porque entra... Se um comune entra em investigação, mesmo que aquele comune nunca tenha tido uma denúncia, comune tranquilinho, trabalha de boa, as pessoas que vão lá fazer cidadania realmente querem morar lá, ou não vão embora, ou então vai lá, o comune faz, sei lá, 2 processos por ano, né? Tranquilinho, não sobrecarrega ninguém, tudo bonitinho, tudo dentro da lei. Se baixar uma investigação naquele comune, porque está no radar da polícia fazer investigação em todos os comunes, quem está fazendo o processo naquele comune pode ter um processo paralisado para investigação e vai ficar até 2 anos em investigação. Então, aí vai falar o quê? Assessoria. Olha lá, o assessor que faz coisa errada. Às vezes o assessor não tem nada, não faz nada de errado. Não faz tudo certinho. Mas baixou a investigação, ninguém vai falar que se faz ou não. Baixou a investigação porque tá errado. E o seu documento que tá lá no meio, você não vai poder recuperar para fazer de outra forma, não, né? Você vai ter que esperar. Aí é pior se você falar assim, não, então eu quero retirar meus documentos para eu começar em outro lugar. É pior. Porque você vai retirar seus documentos, eles vão falar, vai retirar por quê? Tá devendo? Vou investigar primeiro. Aí depois que você vai retirar. Aí vamos supor que a pessoa investigou, não, realmente tá certo. Aí você vai levar para outro comune. Você já vai estar manchado porque você já deu uma entrada num outro comune. E aí esse outro comune vai ficar desconfiado. Por que você saiu de lá? Porque tava demorando por causa de investigação. Mas eu não sei se eu tô com medo de fazer isso aqui agora. Aí vai levar... Aí a pessoa fica 1 ano na Itália, né? Então o problema, na verdade... fraude, né? Porque se fosse realmente tudo seguido à risca, não ia ter tanto problema assim. Isso. Né? E muito documento falso, que nem a gente falou no episódio anterior, essa história de inventarem documentos no meio da árvore genealógica. Porque inventar documento até, sei lá, 80 anos atrás é quase impossível, porque você tem que montar a árvore genealógica bem montada e depois de 1915, mais ou menos, 17, que os cartórios foram instaurados no Brasil em 1891. Então, ficou uns 20, 30 anos meio bagunçado ainda, que ninguém apresentava documento de identidade para registrar as coisas. Depois de 1917, 1918, mais ou menos, começou a exigir, né, alguns tipos de documento, declaração, tudo, coisas mais documentais. Então... Até aqui, até
uns 80 anos atrás, você com a sua documentação, a sua árvore, ela vai estar certinha. Depois, para trás, se tiver homônimo e depois retifica a documentação e fala, não, o Giuseppe Donelli, na verdade, chamava Giuseppe Antônio Donelli, que une com a certidão italiana Antônio Donelli, sabe assim? E é possível fazer correção de documentos no Brasil, né? Comprovando ali. E com a ajuda de cartórios fraudulentos também, que isso existe. Não sei se você ficou sabendo, mas acho que foi uns 6 meses atrás, foi descoberto pela Polícia Federal que um cartório no Brasil, ele inventava certidões, emitia certidões que não existia livro. Então, toda certidão ela tem que ter uma base de um livro de registros para ser extraída, né? Sim, para ser verdadeira, né? Exato. Você precisa tirar aquela informação de algum livro. O livro não existe. Aí você pega a certidão lá do avô do fulano, fala, tá bom, eu vou falar que esse aqui que conecta com essa certidão que eu tenho italiana aqui. E o cartório emitia essa certidão sem livro, sem base, colocava a autenticação, emitia em papel moeda, mandava. O assessor pagava. Na Itália, não se descobria, porque na época achava que tudo que tinha carimbo do Brasil, tudo que tinha carimbo do governo era original. Aí, beleza, passava. Aí, só que começou a fazer isso muito, né, demais. E aí foram descobrindo, através da apostila de Haia, que surgiu recentemente, tem um QR Code nas certidões que você consegue consultar no site do CNJus do Brasil. Então, você consegue verificar se a autenticação daquela certidão, se o teor é a mesma. Só que como o cartório colocava no sistema do CNJus aquela certidão, ia sempre bater. Acontece que quem faz coisa errada, uma hora não sai perfeito o crime, né? O crime não é perfeito. Claro. E aí descobriram na Itália alguma coisa assim, não, isso aqui não tá batendo com essa certidão. E aí foram pedir o livro de registros, não existia. Olha. Quando baixou a Receita Federal lá, antes de baixar a Receita, o dono do cartório já tinha posto fogo no cartório. Misteriosamente... Ele pôs fogo no cartório e ele foi pego, sabe aonde? No aeroporto de Guarulhos, fugindo do país. Será que ele tinha passaporte também? Imagina. Com certeza. Então, assim, onde... E aí, todas as pessoas que estão envolvidas nisso, sabendo ou não da fraude... se descobrem. Aí perdeu o passaporte. Exato. Tanto que hoje, quando as pessoas me mandam documentos, e eu faço essa logística, eu faço questão de fazer a logística da apostila e tradução, que eu trabalho com o cartório e eu peço para o cartório escanear todas as certidões que a pessoa mandou para o cartório. Tem gente da minha equipe, né, que confere todas as certidões. Além do cartório, a gente também confere todas as autenticações para ver se bate com o livro. E se alguma coisa... Se eu vejo... Eu tenho sensor aranha, sexto sentido. Se me bate alguma coisa assim de tipo, cara, essas certidões aqui, elas estão muito esquisitas. Eu peço para o cliente me fazer cópia dos livros de registros do cartório, mesmo que eu não vou usar no processo. E aí, se ele não me apresenta, eu sei que tem falsificação ali. Só que isso pode acontecer na Itália, quando a pessoa está na Itália. O Comune simplesmente pode falar, eu quero o livro de registro de todas essas certidões para eu saber que é tudo verdadeiro. Porque até as autenticações podem ser falsas. Não falsas, mas podem ser feitas... o sistema acusou a autenticação de uma certidão que está ali, é verdadeira. Só que, e o livro de registros? E se foi alguém dentro do sistema que fez isso? Entendeu? É muita sujeira. Então, o processo administrativo, ele ficou perigoso. Né? Ele ficou perigoso. Então, eu gostaria muito de continuar ajudando todo mundo dessa forma, do processo administrativo, tudo. Mas... se eu divulgo, né, esse processo e consigo esses imóveis, essas coisas, tudo, eu vou estar alimentando ainda esse mercado e mesmo fazendo da forma correta, eu também posso fazer com que os meus clientes caiam em investigação, mesmo que nada seja descoberto, nada de errado seja descoberto ali, e o tempo da investigação que foi perdido dentro do processo dessas pessoas, e a credibilidade da minha empresa. E aí vão falar, pô, mas aí você tá alimentando um mercado que você sabe que é perigoso? Você tá colocando seus clientes em risco, então?
Você é negligente, né? Não, então assim, analisando para a pessoa que tem um tempo, um planejamento, porque assim, vamos colocar aqui vantagens e desvantagens. Tá. Eu acho que vai ser mais fácil enumerar assim. Processo judicial, você entra, mesmo que demore um tempo, você está na sua casa, com a sua família, com o seu trabalho, fazendo esse processo, onde quer que você esteja, né? Onde você morar. Uhum. Isso aí, para mim, é uma grande vantagem. No É. administrativo, você tem que estar lá fisicamente, lá na Itália, provavelmente sem trabalhar, né? Numa cidadezinha. Eu acho que vantagem e desvantagem. Tem mais algumas aí que você pode enumerar? Preço, valores, né? Sim. Você vai descapitalizar muito mais se você viajar para a Itália. Porque você vai ter, aluguel, né? Primeira assessoria, vamos Sim. lá. Qualquer assessoria decente hoje, 5 mil euros. Caramba. Não tem mais como... Não tem mais gente cobrando 3.500. Se alguém te cobrar 3.500 euros, já foge. Porque não se paga contas na Itália com 3.500 euros. Fazendo assessoria, né? Então, uma assessoria decente, vamos lá. 5 mil euros. 4 mil e pouquinho, 5 mil. Converte isso para o real. Quase 30 mil reais. Mais que 30. Quase. Vou colocar 5,50, né? Quase 30 mil reais. Fora toda a parte da documentação que você já gastou, que provavelmente já foi mais de 10, né? Sim. Entre 10 e 15 mil reais ali, se sua linha não foi muito complicada, não teve muita correção para fazer. Sozinho. Você só pode fazer sozinho esse processo na Itália. Se você quiser fazer com alguém, a outra pessoa também vai pagar 5 mil, sabe? Sim. Depois, a assessoria, ela tá inclusa. Contas e aluguel por 90 dias. Seu processo provavelmente não vai levar 30 dias, 90 dias, vai levar mais. Sim. Porque hoje em dia não está mais tão fácil, os comunes não querem mais fazer no tempo que eles poderiam fazer. Para dificultar. Tá inclusa a alimentação também? Não. Não? Nem alimentação e nem custo de passeio, de nada. A pessoa aluguel e contas por 90 dias. Passou 90 dias, já começa a ter custo de aluguel. Por sua conta. 450, 500 euros ali, a pessoa tem que começar a pagar aluguel até terminar o processo dela. Então, vamos supor que o processo dela levou 6 meses, né? Já gastou, pelo menos ali já foi mais viagem, não sei o quê, 10 mil euros, quase. Né? Já tá batendo ali 10 mil euros. E aí ela sai dali para começar a vida dela. Porque a cidade não termina ali. Ali começa a vida. Porque aí ela tem que vir pra Irlanda, ela tem que ir pra não sei na onde, vai pra Espanha, vai pra Noruega, vai pra Dinamarca. Como é que começa a vida depois de você ter todo esse gasto, né? Esse investimento, não vou falar que é gasto, é um investimento, a não ser que você já tenha essa reserva. Não, reservei tanto para cidadania, agora eu tenho o mesmo montante para começar minha vida depois. E não é só isso, é o gasto de energia. A pessoa, ela tem que ter energia para começar a vida dela. Se ela vem para Irlanda, às vezes não fala a língua, não fala inglês, já não falava italiano, ficou lá 6 meses na Itália, não aprendeu italiano. Todo mundo fala, não, eu vou ficar lá parado, não aprende, não... A pessoa ela não consegue se concentrar nos estudos. Porque é uma coisa que a pessoa tá tão preocupada com a cidadania correndo, que aí às vezes não tem como você apressar ninguém, você não tem como chegar lá e encher o saco de ninguém para ir mais rápido. É uma coisa que você tem que esperar. Tem que esperar. E a pessoa tá tão ansiosa, e é uma coisa que também pode acabar a qualquer momento. Você tá aqui, passou 3 meses... Do nada, o seu processo termina. A gente manda mensagem, acabou o processo. Tá no fio da navalha mesmo a pessoa, né, rapaz? Pode terminar e aí você tá aqui. Você não pode nem fazer planos. Daqui 2 semanas eu vou para Roma. Daqui 2 semanas você pode estar com a sua identidade na mão. Né? Então, as pessoas não aprendem, não estudam. Aí começa a vida, vamos dar o exemplo da Irlanda, onde a maioria do pessoal tá, né? Vem pra Irlanda. É depósito de aluguel, é depósito de casa, tem que se manter para arrumar um trabalho, é mercado, é não sei o quê. E a energia de, tipo assim, a pessoa já teve esse desgaste psicológico de estar na Itália, né? Muita gente surta,
surta mesmo, tá? De eu atender ligação, a pessoa tá assim... A gente tem que ir lá abrir janela da pessoa, porque não sabe se a pessoa tá viva lá dentro. Nesse nível, a pessoa fica uma semana sem abrir uma janela, sem abrir um nada, ficar no escuro. Eu aqui no Boulder, eu conversei com muita gente que passou por essa situação lá na Itália mesmo. Tem muita gente que não fala, mas tem muita gente que, você conversando, você acaba entendendo que não foi fácil ficar lá esse tempo, né? Não. E você não quer fazer turismo para não gastar o dinheiro porque você não sabe quanto tempo pode levar? E outra, o que eu acho pior, na verdade, é a parte do trabalho, né? Quem tem um trabalho online, algo assim, ok, você consegue, né, Distrair. levar, mas quem não tem, para você ficar lá esse período não deve ser fácil. Não é fácil. E Imigrante, sem amigos, né? Realmente, eu falo por mim que eu não iria aguentar, não. Eu iria aguentar talvez, mas não ia voltar tão bem. Então, aí como é que você volta com uma energia pra... Não, agora eu tenho que fazer acontecer aqui na Irlanda. Você já volta acabado, você fala, meu Deus, agora tudo isso tem que passar. Tem que ir atrás de casa, tem que ir atrás de não sei o quê, tem que ir atrás de trabalho, é a língua que eu não entendo, tá frio, tem que pegar bicicleta debaixo de chuva, não sei o quê. Então, assim, não é fácil, sabe? Sim. E tem... Então, essas são as desvantagens do processo administrativo. A única vantagem do processo administrativo é o tempo. Só que o preço é alto em todos os sentidos. O risco é muito alto, né? De você... mesmo fazendo com uma assessoria muito boa. No final das contas, uma boa assessoria faz o que todo mundo deveria fazer, né? Só que você pode cair nas mãos erradas ou você também pode ter uma má sorte. Oficial entra de férias, cai o ferragosto, que para um mês, férias na Itália. Tem eleição, o comune para 1 mês e meio, não quer fazer nada, só faz eleição. Aí acabou... Sabe o que já aconteceu comigo? Acabou as folhas do livro de registros do comune. Porque como nasce pouca gente na Itália, o índice de natalidade está cada ano mais baixo, a prefeitura só manda um limite de folhas de registro para cada comune. Aí acontece de ter residentes a mais naquele comune que terminou o processo de cidadania, não tem folha para transcrever. O que o comune tem que fazer? Pedir para a prefeitura. Quanto tempo a prefeitura leva para mandar aquele livro? Meses. Ave Maria. Manda um livro novo aí. Você devia entendeu? Ser online isso aí. Imagina. Então, assim, tudo pode acontecer dentro de um processo administrativo e esse risco... eu acho que é muito alto para mim, sabe? Como para quem tá prestando serviço. Porque se eu sei que a pessoa pode passar por tudo aquilo, eu vou sujeitar o meu cliente àquilo. Por isso que eu falei, eu faço processo administrativo ainda. Mas quando eu faço, primeiro que eu não divulgo, não vendo na internet. Já fechei a agenda desde 2021, mas eu tenho consciência de que tem pessoas que precisam fazer esse processo administrativo e aí eu converso com elas e eu vejo se elas estão dispostas a pagar esse preço. Se elas estão dispostas, aí elas vão. O preço psicológico da coisa. E o preço financeiro também, né? Econômico. Mas, pelo menos, eu tenho meus clientes que terminam o processo, vêm para cá e eles ficam, ó, Jéssica, realmente... vim preparado, obrigado. Foi difícil mesmo, mas eu estava consciente do que estava acontecendo. Obrigada, acabei minha cidadania, agora eu vou começar minha vida aqui. Então, é isso, sabe? O processo administrativo, ele tem esse custo, né? Sim. E o processo judicial, a desvantagem dele é a demora, né? Porque pode levar até 2 anos até a sentença, mas e depois? Para transcrever, quanto tempo o comune leva para transcrever? Agora está demorando mais um pouquinho. Quando a gente fez... Quando houve a descentralização, né, dos tribunais, essa descentralização aconteceu no ano passado, porque antigamente só o Tribunal de Roma fazia processo judicial para todos os descendentes, né? E depois de junho de 2022... foram distribuídos para 26 tribunais, né, italianos. E aí cada requerente deve fazer um processo no tribunal de onde nasceu o dante causa, né? Então, se foi ali,
Venezia, tal, tudo, não sei o quê, vai no Tribunal de Venezia. Só que tem juiz que agenda audiência para daqui 3 meses, tem juiz que agenda audiência para daqui 2 anos. Então, assim, quando começou essa descentralização, aconteceu a mesma coisa que acontecia na Itália antes. Os juízes pegavam o caso e falavam, beleza, isso aqui eu consigo resolver rapidinho. É um processo documental, não preciso que os advogados estejam aqui e ficam brigando na corte, né? É um processo documental. Eu abro, vejo se tem direito à cidadania, vejo o recurso do advogado e a defesa do Ministério do Interno, decido. Então, a gente concluiu muitos processos, né, ano passado, esse ano também com 3 meses, 6 meses, 8 meses, judicial, né? Só que começou a aumentar essa demanda, porque a Itália começou a reclamar do processo administrativo. Não, o pessoal vem para cá, não quer ficar aqui, tá usando a Itália. Então tá bom, vamos fazer o processo no consulado. O consulado 15 anos. Processo judicial. E agora tá aumentando, aumentou muito. Tem muito requerente fazendo o processo judicial, tá sobrecarregando os comunes para fazer transcrição. Então, tem juiz que joga para 2... não, tô muito ocupado, daqui 2 anos. Joga no prazo máximo. Então, assim, tá começando a ficar meio que sem saída, sabe? Porque a gente faz de uma forma, reclama, quer fazer de outra forma, reclama também. E, assim, como eu falei, tem processo que sai muito rápido, tem processo que não. Eu falo para todo mundo esperar o tempo máximo, né? Até a sentença. O certo é falar, né? Realmente o máximo que pode acontecer. E aí, a vantagem desse processo judicial é a segurança. Então, você não vai ter nunca uma cidadania cancelada depois que um juiz comprovou que você é residente no Brasil e que a sua documentação comprova a sua cidadania italiana e o Ministério do Interno não se opõe ao seu direito, né? E concorda que ele não pode te atender no consulado. Se a cidadania via judicial foi concedida, é porque seguiu todos os parâmetros lá, né? Não vai ser cancelada essa cidadania nunca. Então, você tem essa segurança, você ficou na sua casa, com a sua família, trabalhando, né? Pagando o seu processo ali aos poucos também, porque não é de uma vez que você paga, e dividindo com outros familiares que jamais teriam a oportunidade de viajar para a Itália fazer esse processo. Isso é vantagem, né? Porque você pode fazer... aquela coisa, né? Descobrimos que que vovô era italiano. Aí junta aqueles primos todos lá, né? E fazem o processo todo mundo junto, não é isso? É isso. Eu já fiz processo, assim, de... Quando a gente pega a sentença, eu chamo a família para uma chamada de vídeo e já me emocionei horrores com o senhorzinho, uma senhorinha, que não sabe nem ligar a internet. E aí eu lá com uma sentença com o nome dele, olha aqui, o pai dele era italiano, olha aqui, consegui a sua sentença, você também é reconhecido italiano, vai conseguir emitir teu passaporte. Tudo bem, você não vai fazer nada com o passaporte. Sim. Mas... é uma questão muito emotiva para a pessoa também. É a história da pessoa, né? E é um resgate, né, de raízes ali. E as pessoas se emocionam, a família comemora junto. É uma coisa, assim, impagável, sabe? E o valor que isso tem, não só financeiro, né? O valor que isso tem na vida de uma pessoa, esse recurso, né? Aí a pessoa sai dali e vem para a Europa, se ela decide... e para onde ela quer ir, ela vai depois já com a cidadania italiana. Então, quando ela vai começar a vida dela de fato, a energia é diferente, né? Que ela deposita naquilo. E a questão financeira também. Se você... A gente estava falando, 10 mil euros, né? Chutando ali um valor, 10 mil euros, estimando. Um processo judicial, dependendo do número de familiares que você coloca, tem gente pagando 5 mil reais na cidadania italiana. Se dividir tiver 10 pessoas ali, tem gente pagando 5 mil reais. Paga 2.500 na hora de dar entrada, depois de uns 6 meses, 3 a 6 meses, quando o juiz agenda a audiência, paga mais 2.500. Isso é acessível, sabe? O que é 2.500 reais hoje no Brasil? Qualquer coisa. 2.500 reais. Qualquer coisa, né? E uma cidadania para você conseguir não precisar descapitalizar,
né? Tanto dinheiro assim. Então, é muito vantajoso o processo judicial e muito seguro. Aí a desvantagem é o tempo que a pessoa precisa esperar, né? E o final ali também, tem que esperar tempo do consulado, para quando que vai agendar passaporte, né? Tudo. A cidadania é garantida quando a pessoa recebe o quê? Como é o nome da sentença lá? Na verdade, quando você tem a sentença italiana, você só tem uma sentença italiana. É um juiz dizendo que ele reconhece que você é cidadão italiano. Você só é considerado, de fato, para a Itália italiano quando essa sentença ela é transcrita em um comune. Sim. Vamos colocar um exemplo aqui. Você fez uma mudança do seu nome, né? No Brasil. Você pediu para o juiz, entrou... vamos supor que isso não se faça no cartório, só faça via judicial. Você foi no juiz e falou assim, juiz, eu não quero que meu nome seja Felipe Cardoso, eu vou mudar de gênero e agora eu sou uma mulher, eu sou outra pessoa. Né? Filipa. Sou Filipa, Sim. Sou Filipa Cardoso. Sim. E aí, você não leva esse mandado, né, essa sentença, você não leva no cartório. Você continua como Felipe Cardoso. Entendi. Não importa o que o juiz disse, se esse mandado não for registrado em algum lugar. Então, quando... Lavrado, né? Lavrado, exatamente. Então, o juiz te deu uma sentença. No final da sentença está escrito, você tem que fazer o registro nos órgãos competentes. Qual que é o órgão competente pelo seu nascimento? É o comune. Então, o comune tem que receber essa transcrição com trânsito em julgado, tudo bonitinho, e fazer a sua certidão de nascimento. Você tem a certidão de nascimento italiana, aí não tem quem diga que você não é italiano. Entendeu? Que é igual a certidão brasileira do Brasil, certidão de nascimento. Aquele AIRE é isso? Não. Não. O AIRE é outra coisa. É outra coisa. O AIRE se eu falar do AIRE agora, a gente vai confundir as coisas. Mas então, a certidão de nascimento. Certidão de nascimento italiana. Certo. Aí, com a sua certidão de nascimento italiana, você vai para a próxima fase, que é o AIRE. O que é o AIRE? Registro de italianos que residem no exterior. Eu falei que eu não ia falar, mas na verdade tá conectado. Sim. Quando você mora na Itália, você registra a sua residência na Itália e vai o oficial do comune lá ver se você mora lá. E registra a sua residência. Você só pode fazer documentos de identidade e passaporte na Itália se você é residente lá. Entendi. E aí, sendo residente lá, você faz sua identidade, passaporte. Por isso que quando termina o processo, geralmente, os clientes já fazem identidade, passaporte na Itália, se tem a disponibilidade, né? E quem não faz processo, quem não reside na Itália, tem que registrar a residência no consulado. Entendi. Por isso que chama AIRE, que em italiano é anágrafe, né? Começa com anágrafe de inscrição de residentes no exterior, né? E aí você tem que informar ao consulado onde você mora. Aí não importa, vamos supor, você fez o seu processo judicial contra filas do Brasil, mas você é estudante aqui. Você tem a sua sentença, sua certidão de nascimento foi transcrita. Agora o Felipe Cardoso tem certidão de nascimento italiana. Você não tem que fazer nada no Brasil. Você vai no consulado aqui, eu sou italiana, eu moro aqui. Consulado italiano, entra no site, faz o registro de residente. Pode levar até 180 dias. Também. E aí anexa seu comprovante de endereço. Eles vão confirmar com o comune que você tem a sua certidão de nascimento lá, mesmo você mandando a sua certidão de nascimento para eles. Aí sim eles vão dar ok e você pode agendar sua identidade de passaporte aqui. Então, você fez um processo judicial lá no Brasil, contra filas do Brasil, fez o processo na Itália, né, através do advogado que representou a família, mas você sempre morou aqui, ficou aqui, com seu visto de estudante, estudando. E os seus familiares que fizeram o processo junto com você também estão lá no Brasil. Cada um vai fazer a sua inscrição no consulado onde vive atualmente. No meio do processo, a minha prima mudou para os Estados Unidos. Vão fazer o AIRE dela lá nos Estados Unidos. Ela vai fazer documento italiano lá nos Estados Unidos. Mas tudo isso é um caminho a seguir, né? Tipo assim, não é... Quando você entra lá e fala lá com a prática e tal, você vai seguindo esse processo todo
E vai sendo avisado, né? Também quando vai ter o julgamento, tudo é avisado. Tudo. Né? Quando você começa essa tua jornada, né, da cidadania italiana, você fala, vou conversar com a prática, né? Quero saber como é que funciona, tendo ou não, sabendo ou não quem é o italiano. Você começa com uma consultoria, se você não sabe nada, né? Tem a consultoria Flash ali, que você pode fazer a consultoria através do link do Boulder também. A gente é meia horinha que você conversa comigo e aí eu vou entender qual que é o seu caso, que estágio que você tá. Galera, só lembrando, o link tá na descrição aqui desse episódio, no comentário fixado. Isso. Tá bom, aí você te dei as orientações, ou você, através desses 2 episódios, né, que você assistiu, você conseguiu descobrir que tem um italiano ali, você começou já a reunir a documentação, mas precisa de auxílio. Eu não quero fazer isso sozinho, porque eu tenho medo de fazer sozinho, fazer errado. E não é só isso. Quando você tem a orientação de profissional, você vai mais rápido, né? Você vai... com certeza. Pega os atalhos. Então, o que a gente faz? A gente faz um contrato com você de consultoria avançada, né? Que a gente chama também carinhosamente de jornada da cidadania italiana. E a gente disponibiliza um consultor que vai te acompanhar desde a sua montagem da árvore genealógica até você conseguir reunir toda a documentação e estiver pronta para começar um processo. Seja lá como for o seu processo, não importa. Todo o caminho da documentação é o mesmo, tá? Claro que a gente vai saber qual que é o teu processo, porque dependendo se é consulado, às vezes tem que pegar um pouquinho mais pesado com a documentação, ser mais criterioso. Mas todo mundo passa pelo mesmo contrato de consultoria avançada, que é um valor ali que você paga e fica 1 ano recebendo orientação dos nossos consultores. Você fala, vamos supor, Jéssica, já consegui reunir aqui certidão do meu avô, eu sei que eu tenho italiano, meu trisavô, mas eu não consigo chegar nele. Fecha contrato com a gente, o consultor vai olhar sua documentação, vai no cartório tal, faz isso, faz aquilo, veja o que você consegue, vai na paróquia, pede habilitação de casamento. A gente vai orientando. Você vai recebendo aquela orientação já personalizada. Orientando. A gente não vai reunir documento para você, a gente não vai emitir certidão para você, a gente não vai fazer nada com a sua documentação. O que você precisa fazer é trazer essa documentação completa para análise. E o meu consultor, ele vai estar disponível para te ajudar a concluir essa parte de encontrar todas as certidões, emitir tudo inteiro teor e trazer para a gente poder analisar. Aí, nessa análise, tem uma reunião de vídeo que eu faço com a pessoa e passo um relatório para ela do que precisa ser feito nessa documentação para ela ficar perfeita para o processo dela. E aí que eu vou conversar com a pessoa e vou saber onde que ela mora, que tipo de processo que é o dela, como que ela consegue fazer, né? Muitas vezes as pessoas começam a vir com uma linha, que às vezes acha que é via materna, né? Acha ali, aí a gente descobre que no meio da documentação, uma mulher foi casada com um italiano, não dá para fazer via materna, tem que mudar a linha para paterna. E aí, isso tudo a pessoa precisa de uma análise, precisa de orientação para não fazer um processo judicial errado. Às vezes ela acha, Jéssica, a minha bisavó era italiana, reuni toda a documentação aqui, e aí quando eu vou analisar, a avó dela casou com Virgílio Donelli. Vou colocar sempre o meu sobrenome aqui, Virgílio Donelli. Se eu entrar com o processo dela no judicial, alegando via materna, eu vou estar dizendo para o juiz que é a única linha que ela tem de cidadania italiana, quando na verdade, se ele olha um Donelli, que é casado com um Donelli, que é uma via paterna, ele vai falar, você poderia ter feito esse processo no consulado. Mesmo que ela diga, mesmo que o advogado diga, não, mas mesmo assim, de qualquer forma é judicial. Não, o recurso está errado. Entendi. Então você entra com o processo judicial, mas contra as filas do consulado, mas não vem me dizer que é via materna, via paterna. Então tudo isso a gente vê na análise, tá? Então a gente vai descobrir que processo é o seu, dependendo de onde você mora, que tipo de visto você tem se você mora no exterior, os familiares, tudo, e a gente te ajuda, acompanhamento com a nossa equipe enquanto você reúne a sua documentação, análise e orientações para viabilizar a documentação no processo e a logística de apostilamento e tradução dos documentos. Aqui termina esse pré-contrato, né, com um contrato de consultoria avançada. Com essa sua documentação perfeita, você pode escolher a assessoria que você quiser, o advogado que você quiser,
Você pode fazer o processo sozinho, se você quiser, tá? Porque o nosso intuito é te ajudar com a documentação e você pagou por esse serviço aqui. Aí você me fala, tá bom, Jéssica, agora eu quero continuar com a prática e vou fazer o processo com vocês, né? Seja lá qual for o processo que a pessoa vai ter que fazer. Aí 50% desse valor de consultoria avançada que ela pagou, a gente desconta no processo, né? Sim. Como um bônus ali, por ela ter escolhido continuar com a gente. E aí a gente faz o processo dela, seja judicial, contra filas, materna, consulado. Em último caso, se realmente for constatado que o processo administrativo é a única forma que a pessoa tem de fazer o processo, e se eu tiver disponibilidade de imóveis, tudo, aí sim a gente faz um processo administrativo. Isso aí. Então a galera já tem aí o norte, né? Porque se você tá perdido aí, não sabe, né, por onde começar. Eu sempre falo aqui quando eu tô fazendo o merchan da prática, que é isso. Não sabe bem por onde começar. Sempre é bom a gente ter um norte, pelo menos, né? Então quem assistiu aí, principalmente nesses 2 episódios aí, não vai ter mais desculpa, né, Jéssica? Não. Tem outra... Qual que é o próximo? O outro slide aqui... Ah. Não. É o... Aqui... Isso aí, galera. Tá na tela grande? Vamos botar na tela aí. Se vocês quiserem fazer um print... esse é um mapinha que a gente montou do processo judicial, tá? Então, tem o passo a passo ali. Dentro da prática, quando vocês contratam serviços de consultoria avançada, vocês ganham o acesso a um portal do cliente que a gente coloca o percentual, né, de que você... Onde você tá no mapa, né? Onde você tá no mapa, quanto você caminhou, né, o quão perto você está da sua cidadania italiana, e você vai passando o mouse, é um outro tipo de interface, né? Então a pessoa vai passando o mouse em cima de cada etapa, vai estar desbloqueado, vai estar conectado com o nosso banco de dados. Então, conforme ela vai avançando as etapas com o consultor, ela vai desbloqueando as etapas, né? E aí ela vai sabendo tudo que ela tem que passar até o final do processo dela. Então, aqui tem os 18 passos ali até você estar com o passaporte italiano, que não é, né, a cidadania italiana, tá? A cidadania italiana é antes do passaporte. E se vocês quiserem tirar um print aí desse... Pode tirar o print aí que vocês já vão estar mais... Desse mapinha. Tá mais ligados aí de como é que vai funcionar esse processo. E acho que tem muita gente que pergunta, né, Felipe, da via materna, né? Eu não sei se você quer fazer a parte das perguntas agora ou se a gente já vai... Não, na verdade... Via materna não, desculpa, matrimônio, né? Isso, não, é uma coisa também, né, que as pessoas querem saber. Por exemplo, se eu reconheço a pessoa que é casada, né? E aí ela faz o reconhecimento da cidadania italiana dela, o cônjuge, o que acontece com o cônjuge? Vira italiano também? Seria bom, né? Então, existe uma lei anterior a 1983, que quem era casada, a mulher casada com um italiano, ela adquiria a cidadania italiana automática, né? Então, pais, né, e avós aí que casaram antes de 1983 e estão entrando com a família no processo judicial para fazer cidadania italiana, a cidadania dessa mulher é automática, nesse caso. É só transcrever no comum e tá tudo certo. Agora, quem casou agora, né, depois de 1983, já caiu numa nova legislação e aí precisa fazer um processo de naturalização. Esse processo de naturalização ele é feito no consulado, para quem mora no exterior, né? Ele é feito no consulado. E ele só pode ser feito depois que o cônjuge já fez a cidadania italiana. Já reconheceu. Então, você reconhece a sua cidadania italiana primeiro, você registra a sua residência lá no consulado, aqui de Dublin, no caso, né? Como italiano, você já é casado ali, supor, né? Com a Carol. E aí a Carol também vai estar inscrita como sua esposa, mas ainda como brasileira. Depois que vocês comprovam 3 anos de casados, se vocês têm filho, esse prazo cai para 1 ano e meio, mas depois que cumpre esse requisito, você
pode dar entrada no consulado, mas tem algumas outras questões. Deixa eu só perguntar uma coisa. Esses 3 anos aí, eles são a partir do reconhecimento da cidadania? Não. Eu já sou casado há 3 anos, já tá... Se você já é casado há 3 anos e reconheceu a cidadania agora, já pode dar entrada no consulado se cumprir os seguintes requisitos, que são a certidão italiana de casamento, a sua certidão de casamento tem que estar transcrita lá no Comune, não é só traduzida, tem que estar transcrita. Lá na Itália. Lá na Itália. Então, vamos supor que você fez a sua cidadania italiana, você era solteiro. Você casou e não avisou a Itália. Tem que avisar, fazer transcrição. Entre em contato com o consulado onde você tem o AIRE registrado, né? E aí eles vão mandar pro Comune e o Comune vai mandar a sua certidão de casamento. Quanto tempo leva isso? Deus sabe. Deus sabe. Não, na verdade, a minha levou 1 ano, tá? A minha transcrição. Sim. Ainda bem que eu não tava com pressa, porque eu casei depois da minha cidadania. Mas eles têm até 180... O consulado tem até 180 dias para fazer o pedido pro Comune e o Comune tem até 180 dias para fazer o registro. A resposta. Exato. Então, depois que você tem a sua... Por isso que é bom já fazer cidadania casado. Que aí, quando faz a transcrição, faz tudo. Então, você tem essa sua certidão de nascimento italiana, casamento italiana, tem antecedentes criminais, né, ali da esposa. Esses antecedentes criminais têm que ser tirados no Brasil e no país onde a pessoa mora atualmente, né? Tem que ter um certificado de proficiência na língua italiana, nível B1. Tem que falar italiano, então. A um nível... B1 seria intermediário, né? Porque essa classificação de A, B e C é para todas as línguas, né? Sim. Tem A1, A2, seria básico. B1, B2. B1, B2 é intermediário e C1, C2 já é mais avançado. Professores aí de idiomas, me corrijam se eu estiver errado. Mas seria quase intermediário, sim. Tipo, do básico para o intermediário. Então, não vou falar que é fácil você atingir esse nível e rápido se você for por métodos tradicionais. O que tem acontecido? Muita gente muitas escolas, né, têm oferecido cursos voltados para essa prova. Então, você estuda só para essa prova. Que normalmente é assim. Proficiência de idioma, você tem que estudar, fazer a prova, a metodologia. E aí você estuda, tive clientes ali, amigos também que foram para a Itália, compraram o curso de idiomas, compraram a acomodação, ficaram 1 mês na Itália, estudaram esse intensivão para a prova, e aí fizeram a prova, passaram na prova, voltaram para cá e aplicaram para a cidadania por naturalização. Esse processo de naturalização, sim, é uma aprovação. Não é igual o processo de reconhecimento, que você já nasceu italiano e a pessoa, se você comprova a cidadania, o Estado não pode te negar. Na naturalização, se o Estado encontrar alguma falha, eles podem negar a tua cidadania, né, o teu pedido. Então, é um processo de naturalização, entrega a documentação, paga uma taxinha de 250 euros no consulado, esquece. 2 a 4 anos. Caramba, demora, né? Demora. A vantagem, gente, é que quando você é casado com um cidadão europeu, no geral, né? Não é mérito do italiano, você pode morar na Europa como cônjuge, né? De cidadão italiano, mesmo sem ter se naturalizado europeu. Então, vamos supor, você terminou seu processo no Brasil, processo judicial. E aí você... Não, agora já tenho minha cidadania, vamos morar na Europa, porque sou cidadã europeia, né? Sou cidadão europeu. E vamos também, marido, filho, vamos todo mundo junto. Como que eu faço com meu esposo, com meu filho? Aplica um visto de reagrupamento familiar. Por ser casado com um cidadão europeu, essa pessoa tem os mesmos direitos quando aplicado esse visto, né? E geralmente, né, vamos falar aqui da Irlanda, mas... basicamente se aplica para os outros países também, é sempre bom consultar cada site de cada imigração, mas basicamente você precisa comprovar que tem um trabalho, né, que tem uma renda, você é europeu, tá? O europeu tem que ter uma renda, tem que ter um contrato de trabalho, tem que ter um aluguel ali, né, um contrato de aluguel no nome, e aí faz o pedido de reagrupamento familiar no consulado, o consulado dá o visto, né? E essa pessoa...
no caso da Irlanda aqui, no futuro você consegue até a cidadania da Irlanda também. A cidadania irlandesa, depois de 5 anos de residência. Porque esse visto de reagrupamento familiar te dá o direito à residência. E aí eu vou até fazer o link com a cidadania italiana via consulado também, porque isso acontece demais. A pessoa veio com a cidadania, com o cônjuge sendo cidadão italiano, e essa pessoa brasileira. Só que ela tem uma descendência italiana, ela só não reuniu a documentação, não fez o processo. Ela tá aqui na Irlanda com o Stamp for dela, e aí ela, já que ela tem tempo, né? Ela resolve reunir a documentação dela do Brasil. Ela precisa fazer o mesmo processo que o marido fez? Não. Ela pode entrar fazer o agendamento no consulado aqui, entregar a documentação aqui no consulado e esperar o processo aqui. Por ela ser residente aqui, porque o visto de reagrupamento familiar dá título de residência, visto de mais de 2 anos. Então é isso aí, né? Por hoje. É isso. Olha, a gente falou bastante aqui das diferenças do processo judicial, processo administrativo, processo via consulado. Então, você aí vai poder decidir qual é o melhor para você. E se precisar de alguma informação, é só falar com a prática aqui. É isso aí. É isso? Segue lá no Instagram, né? Coloca a gente tem aqui no Insta, cadê aqui? Olha aí, 5 estrelas a prática, hein? Faz a pesquisa lá no Google, que a gente tem todos os reviews dos nossos clientes lá, alguns, né? E o pessoal falando da gente, e aí, acho que tem mais... se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários. Dúvidas nos comentários também, pra gente responder. E tem o Instagram da prática aí para vocês acompanharem. O feed tá cheio de conteúdo para vocês poderem... eu sempre recomendo entrar no Instagram para acompanhar. Eu acho que quando você tá vivendo esse mundo, né, da cidadania italiana, é sempre bom, né? Com mais informação, mas também não tanta para não ficar assustado, né? Para ficar fanática, a pessoa fica meio obcecada. Mas, galera, olha, se você tá nesse processo aí, assistiu o primeiro episódio, assistiu o segundo, tirou bastante dúvida, pode já entrar em contato lá com a prática. O link tá aqui na descrição desse episódio, tá certo? Clica aqui embaixo, né? Rola a tela aí, clica aqui embaixo e agenda sua consultoria, porque os ouvintes do Boulder têm aquela moral da consultoria grátis, né? É isso. E se tá gostando dessa série aqui, a gente vai ter mais alguns episódios aí. Se tá gostando dessa série, deixa o like e se inscreve no Boulder para não perder nenhum episódio. E se deixar perguntas, a gente consegue ir respondendo nos próprios comentários ali, né? E responde nos próximos também. É isso. Beleza? Então valeu, Jéssica. É isso. Obrigado mais uma vez aí. Obrigada. Até o próximo. Tchau, galera. Valeu.